Flávio, e eu gostaria de começar através de aspectos históricos da cannabis, porque a cannabis não é uma planta nativa. Nossa, ela foi trazida a princípio pelos escravos, e era chamada fumo de Angola. E durante um período no Brasil colônia, até o seu plantio foi estimulado, até que houve um decreto-lei em 1938, onde houve a proibição. Até que ponto essa proibição acabou comprometendo as pesquisas e o desenvolvimento desses fitocannabinoides? Então, Alberto, essa proibição ela não aconteceu só no Brasil, né? Isso foi um fenômeno mundial, né? A gente sabe que a cannabis ela foi trazida, né, para o Ocidente a partir de um médico irlandês, o nome dele é William Shaughnessy. Ele era professor da Universidade de Calcutá e no século XIX ele começou estudos com o que eles chamam na Índia, né, de ganja, e que a gente conhece hoje como cannabis índica, em pessoas com condições muito graves na época, né? Então, com crianças com tétano. Então, ele fez uma série de casos, né, e publicou numa revista britânica na época, em 1856. Essa publicação foi o que trouxe realmente a cannabis para o foco médico no século XIX. E se a gente vai para a literatura mais antiga, né, William Gowers, que foi uma pessoa muito importante na neurologia, o próprio Reynolds, né, que foi médico da rainha britânica, e todos eles prescreviam cannabis. Isso foi muito popular durante muito tempo. Mas o que aconteceu, né? Em meados do século XX, por volta dos anos 30, um fenômeno parecido com esse que você colocou aqui no Brasil, houve uma lei nos Estados Unidos que eles chamaram de Marijuana Tax Act. O que eles fizeram? Existia na época uma concorrência do cânhamo com o algodão. A indústria do algodão estava crescendo de forma exponencial como fonte de fibra, né? E aconteceu um fenômeno também de entrada da cannabis através da fronteira do México nos Estados Unidos. E eles criaram uma barreira, digamos assim, para o desenvolvimento e para a plantação da cannabis nos Estados Unidos. E isso depois se seguiu uma retirada da farmacopeia em 1940, da cannabis como uma planta com propriedade terapêutica, e em 1970 houve um ato nos Estados Unidos, uma lei, né, que baniu a cannabis, principalmente o THC, como uma molécula que poderia ser estudada. Então, o que aconteceu? Todos esses fenômenos, né, de proibicionismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, fizeram com que durante um século a gente não pudesse estudar de forma adequada os canabinoides como classe terapêutica, né? Então a gente tem um atraso aí de cerca de pelo menos 100 anos dentro daquele conceito que a gente conhece da medicina moderna, de ensaios clínicos, etc. Isso tem sido retomado, né, nas últimas décadas, mas foi realmente uma situação que levou a um atraso do ponto de vista de pesquisas clínicas e pesquisas científicas, entendeu?